Olá, tudo bem? Everson Barbosa por aqui. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante e é uma dúvida que algumas pessoas têm e me fazem com relação à sua voz. Por que que a sua voz fica trêmula quando vai falar em público? Já aconteceu isso com você? De você ser convidado para falar em público, chegar lá na frente para se apresentar e aí de repente perceber que a sua voz muda, que a sua voz fica mais trêmula e tal. E a gente vai falar sobre esse assunto por dois motivos. Primeiro, porque surgiu essa pergunta aí no final da nossa turma, agora do Transformatória Maestria. Um aluno perguntou o que acontece com a minha voz. E também a gente acabou de ver, tá todo mundo falando sobre isso, sobre a juíza que está julgando o caso do ex-presidente Lula. E aí ela se empoderou lá e deu uma bronca no Lula e todo mundo ficou falando e comentando sobre isso. Mas claro, eu como profissional da área consigo perceber isso porque afinal de contas eu faço isso diariamente. Mas a gente percebe claramente que quando ela se empoderou, quando ela literalmente deu essa bronca no Lula, a voz dela mudou. Isso significa claramente que ela estava sob alto estado de estresse. Ela não esperava que talvez o julgamento aconteceria ou iria por esse lado, e aí ela teve que se empoderar, teve que se impor ali perante o ex-presidente. Isso é muito simples. Acontece porque quando nós estamos em alto estado de estresse, a nossa emoção ela é transmitida pela nossa voz também. A voz ele é um dos recursos não verbais, ou melhor, ele é um dos recursos verbais que a gente tem, mas ele se manifesta através de expressões não verbais, que é a linguagem que nós utilizamos, que é a forma como nós posicionamos e inclusive aí o tom da nossa voz, tá? E aí o que fazer com relação a isso? Depois eu sugiro que você assista um pouquinho ali, principalmente dessa parte ali onde o ex-presidente faz uma pergunta lá para a juíza e aí ela responde dizendo que ela que é o juiz do caso, que ela que vai conduzir. A gente percebe que ela dá uma embargadinha ali na voz e tal. Por quê? Porque ela está literalmente sob pressão, ela sabe a responsabilidade que ela está tendo, ela sabe que está todo mundo observando-a, ela sabe que é um momento importante e sabe também que ela precisa se impor como comunicadora, porque pelo tom de voz dela, ela vai fazer com que as pessoas respeitem ou não aquilo que ela está dizendo. E muitas vezes, quando nós vamos falar em público, se nós não colocarmos a nossa voz no lugar direito, no lugar correto, se nós não se impormos como comunicador, as pessoas não vão perceber, não vão respeitar aquilo que a gente está falando. Isso não está intimamente ligado ao conteúdo, porque existem pessoas que têm um conteúdo extraordinário, mas elas falam de uma maneira que parece que esse conteúdo nem é verdade, parece que esse conteúdo não é tão bom assim, parece que ela não tem credibilidade para falar sobre o tema. Então é importante que vocalmente falando a gente consiga transmitir credibilidade quando a gente fala. Só que isso é um reagente emocional. A gente não tem como controlar isso. A gente tem como controlar o que dispara. E o que é que dispara esse nível de insegurança, esse nível de instabilidade? Primeiro, a falta do preparo. A gente sabe que ela é uma juíza super preparada, mas aconteceu um fato ali que não estava no script, diferente talvez do que ela imaginava que seria. Enfim, o ex-presidente Lula é uma pessoa, um grande comunicador, não vou entrar nem no mérito da sua honestidade, não é esse o caso, mas ele é um grande comunicador e todo mundo sabe que ele sabe muito bem, entre aspas, manipular e influenciar as pessoas. E ele se utilizou de algumas técnicas, dizendo assim, do que vocês estão me acusando? Se impondo, tentando ali literalmente se colocar na frente dela, conduzir a linha de raciocínio e conduzir o julgamento. Mas ela, como uma juíza experiente, como uma juíza que estava bem preparada, ela sentiu a pressão disso e aí falou, opa, calma aí, aqui quem manda sou eu. E é importante a gente fazer isso. Isso não tem a ver com ser grosso, com ser mal educado. Não, tem a ver com a função que cada um de nós exerce quando nós estamos falando em público. Então é importante você se preparar para aquilo que você vai falar. E quanto mais bem preparado você está, menos essas intempéries, menos essas surpresas vão atrapalhar a sua performance. Segundo, a respiração. O nosso tom de voz ele está intimamente ligado à forma como nós respiramos. Quando você respira alto aqui, ó, quando você respira alto, a sua voz ela tende a vir para a garganta e aí a respiração também. E o que acontece quando você respira pela boca com a garganta? A sua voz seca, a sua voz começa a mudar. E aí, automaticamente, você tende a irrigar a garganta, assim, ó.
Isso é um processo natural, um processo biológico. Você não tem como fugir disso. Então, o que é que você tem que fazer? É voltar a respirar corretamente. Respirar aqui, encher o diafragma e aí normalizar, aí voltar ao seu estado normal. Todo mundo sabe que respirar corretamente faz com que a gente fique menos estressado, faz com que a gente fique mais seguro, e é isso que ela fez ali. Ela se empoderou, ajustou a respiração e continuou o julgamento normalmente. E é isso que a gente precisa aprender a fazer. Isso acontece com todo mundo, mesmo até com uma pessoa super bem preparada, como nós sabemos que ela é, e acontece com cada um de nós quando vamos fazer a apresentação em público. Então, fazendo um resumo, quando você perceber que a sua voz está mudando, quando a insegurança bater, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: se você está bem preparado, lembre, opa, não, eu estou bem preparado, vamos lá, vai dar certo, vai fazer igual... eu vou fazer igual eu ensaiei, igual eu treinei. Agora, se você não está bem preparado, não tem muito milagre. É importante que você se prepare. Segunda coisa é a respiração. Ajuste a sua respiração, traga ela aqui para baixo, para o diafragma. Isso. E aí você vai continuar tranquilamente. Como eu falei, isso é um reagente emocional. A gente não tem controle sobre essas modulações e mudanças que acontecem na nossa garganta, mas a gente tem controle sobre o que dispara. E o que dispara é a insegurança e a respiração errada. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, mande pra gente no e-mail falecom@eversonbarbosa.com. E se você quer saber um pouquinho mais sobre comunicação e oratória, entra lá no nosso canal do YouTube, Everson Barbosa. Só digitar lá no YouTube Everson Barbosa. Toda semana tem dicas novas para você lá no Everson Barbosa e também no nosso site transformatoria.com.br. Valeu, gente. Até a próxima.